Olá, que bom estar aqui com você em mais um vídeo do programa Ser Presente. O nosso papo de hoje é com a terapeuta oriental Tereza Roberta. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tereza, que bom que você atendeu o nosso pedido. Fazia tempo que a gente tentava marcar esse encontro, mas graças a Deus conseguimos hoje. Eu que agradeço, Ronaldo, por esse convite, por enfim ter dado certo, por enfim estarmos aqui e eu poder falar daquilo que eu amo, né? Daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que é o meu caminho, o meu serviço, né? Que é a medicina chinesa, os recursos que eu tenho conseguido acessar e disponibilizar, né? Para as pessoas que me buscam. Isso. Tereza, nas entrevistas que eu tenho feito, eu gosto muito de saber como que houve o encontro entre o terapeuta e a terapia. E aí como foi que chegou até você? Como foi esse encontro entre você e a medicina tradicional chinesa? É uma história bem interessante, porque assim, a gente percebe que geralmente o terapeuta ele tem uma história, né, de cura, né, em relação às terapias, né, mais tradicionais. No meu caso, desde pequena, que eu sinto esse chamado. Desde pequena que eu percebo algo que nos diferencia ou que vai além deste corpo físico, né? Então, desde criancinha que eu consigo observar, olhar o corpo e vê-lo de forma diferente, que existe algo que vai além das questões bioquímicas, além da matéria. E eu fui me construindo, né, dentro desse trabalho corporal. E quando eu tive que decidir uma formação, eu procurei uma formação que pudesse, né, que eu pudesse convidar o corpo a estar presente para além do seu estado de adoecimento, para além dessas questões mais corporais, mais bioquímicas. E aí eu da oportunidade, vi o curso de Educação Física. Então a minha primeira formação, a minha graduação é em Educação Física, né? Porque eu tinha em mente que a Educação Física me proporcionaria um trabalho com o corpo, né, no sentido de trabalhar com a sua ludicidade, de trabalhar com a sua alegria, trabalhar com a felicidade que o corpo pode produzir. Eu nunca imaginei um corpo adoecido, um corpo cheio de patologias, mas um corpo que proporcionasse essa alegria de estar presente, né, de curtir essa existência. E é impressionante como o corpo ele tem várias possibilidades, né, de exercício, de expressão. Inúmeras possibilidades que vão além da matéria, claro, né? Quando você faz uma meditação, quando você faz uma yoga, por exemplo, você convida outros corpos a estar presentes. Você trabalha o físico, mas você trabalha essa conexão, né, com algo mais divino que está dentro de você, né? Que participa junto de todo esse contexto mesmo, né, de todo esse contexto corporal. E aí eu lembro que no final do curso de Educação Física eu precisei fazer um estágio curricular. E aí eu fiz esse estágio num hotel resort lá em Suape, no antigo Blue Tree Park. E lá tinha uma equipe de massoterapeutas. E eu percebi que tinha uma massoterapeuta em especial, chamada Lourdes, que ela era muito procurada, a agenda dela era lotada, em relação aos demais que eram muito bons também, mas ela tinha um diferencial. E aí eu, muito curiosa, né, e gostava muito já dessa área, desse trabalho corporal, fui conversar com ela e entender o que é que você oferece de tão diferente. E ela tinha duas práticas maravilhosas que apaixonavam as pessoas que frequentavam aquele hotel, né, que era o Reiki e o Shiatsu. Quando eu fui conversar com ela a respeito do Shiatsu, o que é o Shiatsu? E ela me apresentou o Shiatsu como um recurso da medicina chinesa que trabalhava em cima dos meridianos, que são canais energéticos por onde circula a energia. E aí eu fiquei enlouquecida porque ela começou a palpitar, né? Toda essa história da pessoa palpitar, chamar a minha alma a estar presente. Eu disse, eu quero aprender isso. Foi quando ela me indicou uma federação que existia em Pernambuco, era uma associação de shiatsu terapeutas, que era coordenada, né, tinha como presidente a monja budista Ivone Jishô. E a partir daí, a partir do curso de shiatsu, eu comecei a compreender, a entender esse universo energético, né, do corpo e me apropriar desse conhecimento, né? Na realidade, não me apropriar, me iniciar, né, nos estudos da medicina chinesa, compreender as suas teorias. Só que nesse tempo, quando eu me formei, eu fiz uma seleção para trabalhar numa empresa e coordenei o programa de esportes e recreação dessa empresa por 12 anos.
E aí eu tive que suspender o meu projeto de terapeuta por esse período. Foi quando eu saí da empresa, após 12 anos de trabalho, e decidi, não, agora eu quero ser feliz, né? Agora eu quero me pôr no meu caminho. Eu lembro, assumir a sua missão, assumir a minha missão no mundo, né? Isso. Porque foi uma empresa que me proporcionou conhecimentos maravilhosos, porque eu acho que tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experiencia é para o nosso progresso. Então, o estar na empresa durante 12 anos me fortaleceu a compreender uma série de situações que acontecem dentro do ambiente empresarial que são adoecedoras, né? Então, hoje, quando eu recebo pessoas que têm um padrão de adoecimento em consequência de um estresse de trabalho, eu sei exatamente do que essa pessoa está falando, porque eu vivenciei, eu adoeci também, eu sofri carga de estresse, né? Que a carga de estresse é uma carga que adoece, né? Que deixa o corpo intoxicado. E aí foi super importante porque eu compreendi essas relações, né? Esses círculos, né? Que lhe limitam, mas que naquele momento são tão importantes, né, para a tua existência. E eu rompi com isso. Quando eu saí da empresa, eu consegui romper com isso e investir, né, no meu caminho. Aí eu lembro muito que eu procurei, não é, a Casa Alquimia, através de Morgana, para poder fazer uma atualização no Reiki, para aos pouquinhos ir voltando para essa prática. E procurei também Jussara, que deu entrevista aqui, que foi uma das primeiras pessoas a se formar com Ivone Gichu, para relembrar, né, para me apropriar, para me aproximar novamente do shiatsu. Eu passei uma tarde com ela, ela foi maravilhosa comigo, não é? E concomitante a isso, eu conheci lá na Casa Alquimia, na atualização do Reiki, duas alunas, né? Que faziam um curso de acupuntura, e eu descobri que tinha uma escola de medicina chinesa em Recife. Eles tem uma escola de medicina chinesa em Recife, eu posso fazer, eu posso estudar acupuntura, porque era um passo adiante, né? Eu entrei nessa escola para cursar algumas disciplinas para fortalecer a minha prática de shiatsu, né? Então, foram as disciplinas de bases fisiológicas, né, fundamentos, as teorias da medicina chinesa. E a partir daí, eu percebi que era possível, né, fazer um curso de acupuntura. Porque você vai recebendo chamados, né? Você vai fazendo A medicina chinesa é maravilhosa porque ela lhe apresenta vários recursos, né? A acupuntura é um dos recursos da medicina chinesa. E aí eu fui ampliando esse conhecimento e fui mergulhando nessa prática, né? Aumentando, né, os recursos que eram possíveis e que eram possíveis para atender melhor dentro da medicina chinesa. Foi aí que entrou a acupuntura, foi aí também que entrou a auriculoacupuntura, que é um microsistema, né, dentro da medicina chinesa, que você pode trabalhar, né, o corpo todo. E como é isso? Desculpa te interromper. Como é que funciona, né? Esse microsistema? Microsistema. Na orelha seria também comparado ao que é a reflexologia para os pés, dentro dos órgãos? Isso. Os chineses mapearam no corpo da gente vários pedacinhos que representam o corpo todo. Então, a orelha é um microsistema que representa o corpo todo, o pé, a mão, a língua, a barriga, a cabeça, né? Interessante. Então, dependendo, né, da situação, então a gente escolhe fazer, a gente decide na realidade, né, fazer a acupuntura sistêmica, ou trabalhar com o microsistema, apesar que a auriculoacupuntura é o microsistema que a gente mais utiliza, né? Porque nós podemos trabalhar em parceria, fazer uma acupuntura sistêmica, né, para trabalhar, né, as síndromes que são apresentadas, e no final fazer uma auriculoacupuntura, porque o paciente ele sai do consultório com um tratamento que vai aí ficar no estímulo durante a semana toda. Tereza, como é que surge, quando é que surge a medicina chinesa? E qual foi a motivação, se é que você pode responder essa pergunta? Olha, a medicina chinesa, ela é milenar, ela é antes de Cristo, ela tem mais de 4.000 anos, né? E surgiu de uma necessidade natural do homem compreender os fenômenos que aconteciam, né, internamente e externamente. E a relação, né, a influência, né, dos fenômenos internos no ambiente externo e desse ambiente externo no ambiente interno. E a partir daí foi estruturando essas compreensões
através principalmente de muita observação, né, através desse diálogo, né, entre o homem e a natureza, entre o que está dentro e o que está fora, e foram surgindo as primeiras teorias. Né? Uma das mais antigas é a teoria do Yin e do Yang. Né? É uma teoria que nos convida a refletir sobre um diálogo entre os opostos. Né? Não há uma hierarquia, nós somos binários. Né? A gente sempre pensa, quando a gente pensa em algo, a gente pensa no seu oposto. E esse oposto, eles se equilibram. A tendência do corpo é encontrar esta harmonia e este equilíbrio. Então, o Yin e o Yang, ele traz esse diálogo entre os opostos, né? E através desse diálogo há um equilíbrio constante. Quando um se exacerba dentro do nosso corpo ou fora do nosso corpo, então ele desequilibra, esse diálogo deixa de ser harmônico. E aí é quando vêm os sintomas que podem indicar um adoecimento, podem indicar uma patologia, ou você pode estar suscetível, não é, a que um fator externo penetre em você e lhe desequilibre, e lhe adoeça, e cause sintomas, não é, que provam que você entrou em desequilíbrio, em desarmonia com o ambiente interno, com o ambiente externo. Então foi uma teoria que estruturou, né, essa compreensão dos fenômenos que acontece no indivíduo, fora do indivíduo, o diálogo, né, entre esses ambientes. E os 5 elementos também entram nessa teoria? É uma outra teoria muito importante para se compreender, né? Porque os 5 elementos, eles começam a aprofundar o conhecimento para o ambiente interno. Né? Então, por exemplo, o que seria essa teoria? O que seriam esses 5 elementos? Os elementos, né, conhecidos na medicina chinesa é a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Né? Cada elemento ele tem um par de órgão e víscera, de Yin e de Yang. Então, e eles obedecem a um ciclo de geração. Um elemento gera o outro, né? Que é a teoria da mãe e do filho. Eles também se controlam, né? Para que um não se exacerbe. Agora pode acontecer o movimento inverso, né? Pode acontecer o movimento de invasão, pode acontecer o movimento de superproteção. A teoria dos 5 elementos, né? Ela traz a ideia da geração e de controle. Então, um elemento, ele gera o outro, um elemento é mãe do outro elemento, e eles também se controlam. Mas eles também podem, no estado de desequilíbrio, invadir e entrar no processo de adoecimento, de lesão mesmo, né? De um determinado órgão ou de uma determinada víscera. Então, no elemento madeira, nós temos o fígado e a vesícula biliar, que gera o elemento fogo, que é o coração e o intestino delgado, que gera o elemento terra, que é o baço pâncreas e o estômago, que gera o elemento metal, que é o pulmão e o intestino grosso, que gera o elemento água, que é o rim e a bexiga, e que gera o elemento madeira, e aí o ciclo, não é? Ele fica nesse movimento. Então, a cada órgão e víscera acoplado dentro desse elemento, nós temos uma emoção, nós temos um sabor, nós temos uma cor. O sentimento, né? Exatamente, o sentimento. Nós temos uma contrapartida física, por exemplo. O fígado, ele se manifesta nas articulações, né? Ele é responsável pela nutrição do tecido articular, com seus tendões, com as suas cartilagens, né? E ele abre-se nos olhos. Os rins, né, que tem ele se manifesta nos ossos, ele abre-se nos ouvidos, né? E por aí vai, além das emoções. Então, uma emoção de fígado, do elemento madeira, está muito associada à impaciência, à irritabilidade, à raiva, à falta de controle. A do coração, né, que é o elemento fogo, já é a ansiedade. Se você for para um outro polo, aquela alegria, aquela euforia descontrolada, né? O elemento terra, que é o estômago e o baço pâncreas, está mais ligado às atividades cognitivas, que são as preocupações, né? As preocupações com o trabalho, com o estudo, né? Outras preocupações mais profundas. O pulmão e o intestino grosso está associado à emoção da tristeza, da melancolia, e a emoção do elemento água, que é o rim, está associado ao medo, ao pânico, né? Então é interessante quando a gente percebe o quanto essas emoções elas podem ser curativas
como também podem lhe adoecer. Para você compreender aquele sintoma que trouxe uma pessoa para o consultório e você vai organizar esses sintomas dentro desta teoria, é espetacular como você consegue perceber, não é, que nada na vida da gente acontece de repente. Nada acontece de repente. É um histórico, né? Um histórico do que você fez com você, de como você principalmente conseguiu se relacionar com as suas emoções, que ocidentalmente a gente percebe uma grande dificuldade, não é? De nos relacionarmos e até nomear as emoções. Isso. Tem muitos que não conseguem nomear aquilo que está sentindo. Isso. Porque a gente não aprendeu, né? Nós somos frutos do que eu chamo de um paradigma newtoniano cartesiano, né? Que é o quê? Que é um paradigma que exacerbou na racionalidade. E nesse excesso de racionalidade, para que a ciência tivesse um espaço, né, para que a ciência pudesse evoluir, veio a separatividade, veio a fragmentação. Então, né, essa crise desse paradigma, por que crise desse paradigma? Porque essas décadas, né, esse século vivendo dentro de um paradigma de uma racionalidade exacerbada, o homem separou-se da sua consciência, da sua emoção, da sua completude. Da sua completude, né? Foi com o paradigma holístico, que na realidade foi uma proposta de uma psicóloga francesa, né? Percebendo essa crise planetária muito grande, essa separatividade que tem levado a humanidade ao caos, o planeta ao caos. Então ela nos convida a superar esse paradigma, né, newtoniano, esse paradigma cartesiano, e a refletir numa integração entre a consciência e o saber, né? Conseguir perceber o ser humano e tudo que o cerca numa visão mais integrativa. Né? Então o holismo, quando entrou no Ocidente, ele trouxe esse convite e aí a gente foi percebendo o quanto, de uma forma muito simples, muito rudimentar, mas como as pessoas têm despertado. Por quê? Porque adoeceram, né? Adoeceram, se separaram de si própria, do que representa a sua existência e em várias vibrações que vem além do físico, do bioquímico. Né? Então o paradigma holístico, ele convidou e continua convidando, né, esta humanidade até essa visão mais dialógica. Né? Então nós tivemos assim momentos muito importantes para a medicina chinesa, não é? Nesse processo, eu diria para a acupuntura, né? Acho que o primeiro grande momento foi o Congresso da Alma Ata, que aconteceu na União Soviética, onde a ONU faz um apelo, né, para que os países mais pobres que tivessem problemas severos de saúde pudessem adotar políticas, né, dentro da medicina, dentro do tratamento, dentro da saúde, que fosse mais simples, apesar de complexa, é muito complexa, mas simples, através das medicinas tradicionais. Né? Então, a partir daí, por que isso? Porque antigamente quem praticava a medicina chinesa nessa perspectiva da saúde, não é, uma perspectiva de cura de patologias, era considerado charlatão. Isso. Principalmente a nossa classe médica, né? Ela recriminava e as pessoas praticavam a acupuntura principalmente escondido, porque eram acusados de feiticeiros, de charlatanismo. Então, depois desse congresso que a União Soviética fez esse congresso que aconteceu na União Soviética, que a ONU fez esse apelo, isso foi mais ou menos em 1978. Em 1979, aproximadamente, ela lança um relatório, a ONU, né, onde nesse relatório ela comprova a eficácia da acupuntura em mais de 40 patologias. Então o cenário para a acupuntura aqui no Ocidente começa a mudar. Né? Em mais ou menos 2002, né, ela enfim lança um programa, né? Um documento onde a acupuntura ali é reconhecida. Né? Ela tem a sua prática reconhecida dentro das medicinas tradicionais e o Brasil, através de uma portaria ministerial, em 2006, ele lança o PN-PIC, né? A PIC, né? Que é o Programa Nacional, não é? Das Terapias Integrativas e Complementares, onde nesse programa
você tem as terapias, não só a medicina chinesa, como a ayurvédica, né, a medicina indiana, fazendo parte, não é, de um programa de saúde nacional mais amplo. Né? E logo em seguida a ONU reconhece a acupuntura como patrimônio material da humanidade. Isso. Né? Então a gente percebe, não é, o quanto de fato a acupuntura ela tem várias etapas, né? Principalmente aqui no Ocidente, ela vai conseguindo vencer e encontrando seu lugar, apesar de ainda viver numa arena, né? Apesar de ainda ser muito disputada, porque de prática charlatanista, de charlatanismo, os médicos, depois de toda essa movimentação, de toda essa comprovação, né, onde a ONU teve uma responsabilidade muito grande, não é? Ele passa a exigir a exclusividade. Então nós estamos ainda na luta, na batalha por sua regulamentação. Nós temos um projeto-lei, né, lançado pelo deputado Celso Russomano, que está para ser votado no Congresso, né, para que a acupuntura possa ser regulamentada como uma prática multiprofissional, que é patrimônio material da humanidade, né? E ela tem uma racionalidade médica diferenciada, né? Então, assim, quando eu ingressei no mestrado, em educação, que eu comecei a estudar a formação do professor de acupuntura e esse diálogo intercultural entre Ocidente e Oriente, eu conheci também, através da Escola de Medicina Chinesa, esse conceito de racionalidade médica, né? Então, dentro da racionalidade médica, né, da medicina chinesa, nós encontramos várias dimensões que a fortalecem, diferenciam da racionalidade médica ocidental, né, o nosso médico tradicional. Né? E aí a gente compreende que são racionalidades totalmente diferentes. Uma é racionalidade mais física, né, mais bioquímica, mais funcional, a outra tem uma racionalidade energética. Então a forma que você raciocina, a forma que você define, a forma que você classifica uma síndrome, a forma que aborda é totalmente diferente, porque ela é uma medicina tradicional, né? Enquanto medicina tradicional, ela tem bases filosóficas e culturais totalmente diferentes. São bases filosóficas e culturais que vêm lá do Oriente e que nós aos pouquinhos estamos acessando. Nós aos pouquinhos estamos tentando compreender o que é isso, né? E é interessante porque a ciência, ela parte também do princípio dessa observação, né? Isso. E aí você vê a medicina tradicional chinesa, ela traz essa observação como prática. Exatamente. E aí, como é que há esse diálogo, né, dessas duas práticas, a oriental e a ocidental? Eu acho importantíssimo. Por quê? Porque, primeiramente, né, um estado de adoecimento, né, os sintomas, eles estão muito externos, eles estão muito no campo energético. Mas dependendo do histórico, né, ou dependendo da condução, esse patógeno ele vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando e pode causar uma lesão muito severa no órgão. Né? Então, se você não consegue, se você não percebeu isso antes, porque a gente não se escuta, a gente não dialoga né, com os nossos corpos, a gente não dialoga com as nossas emoções, nós não percebemos como nós estamos, a não ser quando a gente por conta de uma dor forte, por conta de um adoecimento mesmo severo. Então tem situações de fato que o diálogo com a medicina ocidental é de suma importância quando você precisa, não é, de ter seu corpo invadido através de um processo cirúrgico, não é? Porque a acupuntura ela tem uma racionalidade energética. Quando sai dessa racionalidade energética e causa uma lesão muito interna de órgãos e que a gente não consegue debelar tamanha gravidade, então o diálogo com a medicina ocidental é importante. Eu diria que os dois poderiam andar inclusive juntos, porque eu não vejo hierarquias, né? Eu acho que não tem como, a gente precisa tirar a acupuntura, a medicina chinesa dessa colonização, né, aqui no Ocidente, né, e não existir, talvez, eu acho que para o bem das pessoas, né, a gente pensar nessa saúde, nessa qualidade de vida, nessa mudança de concepção, né, é importante que se compreenda esta integração, este diálogo sem hierarquias.
né, sem soberanias. Eu acho que se as duas medicinas, né, essas duas formas de ver e perceber e olhar conseguissem dialogar mais, o ser humano, né, esse sim seria priorizado, né, e ganharia em qualidade, ganharia em existência. Não é? Então, assim, deixar os discursos de colonização, os discursos de soberania, não é? E conseguir alinhar, conseguir trabalhar juntos, porque são duas medicinas de suma importância. Não é? E a medicina tradicional, a medicina energética, se bem trabalhada e respeitada, não é? E colocada no seu devido lugar de importância, muitas vezes, ou a maioria das vezes, você deixa, inclusive, de utilizar uma medicina que pode ser mais invasiva, mais cara, né? E que tem um público de fato mais específico, eu diria específico em termos de manifestação de doença, né? Nesse sentido. Então, evitaria-se, inclusive, que muitos pacientes pudessem, né, por exemplo, fazer uso de excesso de medicações, né, ou de recursos terapêuticos mais invasivos, que naquele momento você poderia se recuperar. Eu vou te dar um exemplo. Eu recebo muitas mulheres também para tratar, por exemplo, de ovários policísticos, né? Então eu recebi uma adolescente que precisou fazer uma suspensão da menstruação, né, pelo ciclo menstrual ser muito difícil, muito coagulado, perdia-se muito sangue, passava 15 dias menstruada, tinha muito cisto, estava com formação de pólipos, e ela fez essa suspensão durante um ano. E me procurou porque depois que a sua médica decidiu, né, dar uma parada na suspensão e vê-la menstruar novamente, então o quadro voltou um pouquinho mais agravado e com muitos cistos ovarianos. Então ela veio fazer a acupuntura, e esses cistos, depois de um período de 6 meses de tratamento, quando ela repetiu, não existiam mais. Ô Teresa, é certo afirmar que a medicina nossa, do Ocidente, ela está mais habituada, vamos dizer assim, a olhar os efeitos, enquanto a tradicional vai lá na causa? Ou você sente que a nossa já está fazendo também isso na causa? Eu acho que isso depende muito da condução pessoal do médico, né? Nós temos médicos maravilhosos, né, que integram essas visões. Nós temos parceiros de trabalho, né? Eu tenho médicos que indicam, né, a acupuntura quando você está com uma dor, por exemplo, tendina, muscular, que as medicações, que inicialmente a gente procura o médico, né? Então, quando as medicações não conseguem mais, né, surtir tanto efeito como surtiam inicialmente, então eles já dizem que você precisa procurar acupuntura, né? Então, assim, tem médicos que já compreendem o quanto esse trabalho, né, integrativo, essa visão mais dialógica é importante para o paciente, né? Então, acho que é muito de condução mesmo pessoal, de projeto, né, dentro da saúde, da forma como você vê o paciente, né, como você prioriza, não é, esse acompanhamento mesmo, né, com o teu paciente. Então, eu não acho que não é um movimento da categoria. Sim. É um movimento pessoal, é uma condução muito, muito própria de cada um. Né? Da mesma forma que nós temos agora. É importante falar que a medicina, ela tanto reconhece a acupuntura como ela briga com sua exclusividade. Né? A gente está aí diante de uma barreira corporativista muito grande. Né? O corporativismo médico, ele é muito forte, ele é muito egóico, né? E aí a gente hoje vê que antes, né, que a medicina via a acupuntura como feitiçaria, como charlatanismo, hoje reconhece a sua eficácia, né? Mas no entanto, desrespeita a própria concepção filosófica, né, da acupuntura quando briga com sua exclusividade. Teresa, conta pra gente alguma experiência que você teve e tem, uma experiência interessante, né, dentro da abordagem que você trabalha, no teu consultório, na tua sala, dos clientes ou pacientes que vão para lá. Tem, para mim todas as experiências são riquíssimas. Eu costumo dizer que essas experiências ela faz com que não só o paciente, né, a pessoa que está sendo atendido, ela consiga se compreender, né, dentro dessa sua existência, como também eu aprendo demais, né? Aprendo muito, porque
A medicina chinesa, somente uma pessoa, né, que está acostumada a um outro tipo de racionalidade médica, quando chega na racionalidade energética, ela recebe um convite maravilhoso para parar e pensar sobre si. Né? Então ela começa a organizar, a compreender que ela tem um campo emocional, que esse campo emocional ele pode ter tido uma influência muito grande naquela dor, né, que a levou, né, para um consultório, e começa a alinhar. A medicina chinesa começa a alinhar. Quando você aprende a nomear a emoção, quando você aprende a classificar ou a definir um sintoma, quando você começa a se perceber dentro dos seus, né, daquilo que você considera que é importante e valoroso em termos de alimentação, em termos de decisões, né, de vida, que interferem no teu padrão de sono, que interfere no teu padrão alimentar, né, que interfere na forma como você está presente, como você se relaciona. Então é um convite, né, a medicina chinesa te convida a te compreender dentro de um contexto, né, aonde tua existência ela está presente, né, e se manifesta internamente e externamente, como aquilo influencia no teu estado de saúde e qualidade de vida. Então, para mim, isso é prioritário. A pessoa conseguir sair, não é, daquele círculo, né, que adoece, né, e transcender. E perceber como responsável. Perceber como responsável por aqueles sintomas e por aquelas manifestações. Quais são as práticas que você trabalha dentro do consultório? Dentro da medicina tradicional chinesa, eu trabalho com a acupuntura, com a fitoterapia, com o shiatsu, né? Além disso, eu dialogo também com o reiki e com os florais, né? Eu fiz o curso também de florais de Bach para poder dar esse suporte, né, no padrão mais emocional, né? E aí é maravilhoso quando você consegue dialogar com esses recursos, dependendo de como você avalia, de como aquele sintoma se manifesta, né, de acordo com aquela classificação sindrômica, porque a minha raiz de atendimento é a medicina chinesa, então todo o meu diagnóstico é dentro da medicina chinesa. E a partir daí a gente vai tomando decisões, até levando em consideração não só os sintomas iniciais, como os que vão surgindo, porque aí a pessoa vai mergulhando no universo do seu ser e vai percebendo uma série de situações, não é, que aquela busca inicial ela se desdobra em outras situações que te leva lá na raiz do problema, né? E aquilo, como a gente estava falando, nada acontece no de repente, né? É um somatório de decisões, né, de comportamentos. Por exemplo, a medicina chinesa ela traz situações e comportamentos que são prioritários para a manutenção do estado de saúde, né? Um deles é a qualidade do sono, né? É importantíssimo. Olha, quando começa a escurecer, a chegada do yin, né, é um convite para o repouso do corpo, né? O corpo precisa se recuperar, precisa estar bem. A qualidade da tua alimentação não é nem só em termos de quantidade e qualidade alimentar, mas como você se alimenta. Você marca uma reunião durante a tua refeição, você discute a relação durante a tua refeição, aquele alimento não vai ser, ele não vai ser tão nutridor, exatamente. Atividade sexual. Eu acho interessantíssimo que os chineses têm uma tabela, inclusive, de quantidade de relações sexuais que você pode ter por idade, né? Mas a atividade sexual é importante porque ela é vitalizadora também, né? Eu já falei da prática de atividades físicas, que é importante, né? Você ajudar no metabolismo corporal, você ajudar o corpo, favorecer a formação das essências, a distribuição dessas essências e o ar. O ar é uma fonte de energia que a gente chama de Qi pós-celestial, né? Você tem o Qi pré-celestial, que é aquela herança que você recebeu dos pais, e tem o Qi pós-celestial, que é a qualidade do ar que você respira, até porque o oxigênio é um carregador das essências internamente, não é? E a qualidade alimentar fazem parte do grupo do Qi pós-celestial, que são nutridores, né? Fornecedores energéticos, fornecedores de Qi e Shui, fornecedores de energia e de sangue. Então, sono, alimentação, atividade sexual, atividade física e a respiração. É um conjunto
não é? Eu diria, de comportamentos mesmo, que auxilia muito nessa qualidade, né, da tua saúde, da tua existência. E é tão interessante quando você vê que as pessoas vão olhando, mas isso é tão simples e eu não faço, eu não consigo fazer, eu não priorizo, e aí eu adoeci, eu não durmo bem, não é? Porque você causa uma confusão nesse diálogo entre os órgãos e vísceras tão grande, uma confusão energética tão grande que você colapsa, e esse colapso começa lá atrás. Sim. E quando aparece, não é? Já está de uma forma que você não suporta. Quais são os casos mais comuns de pessoas que chegam lá no teu consultório? Olha, muita enxaqueca, problemas com ciclo menstrual, dores tendinomuscular, gastrite, problemas no elemento terra, né, de estômago e baço pâncreas severos, em consequência também dessa forma como você trata a tua alimentação, como você se alimenta e a forma como lida com as emoções. Porque assim, lembra que eu falei do diálogo entre os elementos, que um controla o outro? Então, muitas vezes, uma situação muito comum é o elemento madeira invadindo o elemento terra, o fígado invadindo o estômago e o baço pâncreas. Por quê? Porque você colapsa as suas emoções, não é? E aí você exacerba a energia, não tão positiva do fígado, e ele pode invadir o baço pâncreas, causando as lesões. Isso é uma relação muito comum de madeira com terra. Então a maioria dos padrões que a gente recebe é de fígado, né, e baço e estômago, que é a forma como você lida com as emoções, porque assim, o fígado não é um órgão produtor, né, dentro da racionalidade médica chinesa, energética. O fígado ele é o general, ele é o comandante, ele comanda o fluxo das essências, né? De Qi, de energia, de Shui, de sangue. Se ele colapsa, então essas estruturas, os outros órgãos deixam de vivenciar esse fluxo suave, deixam de receber. Né? Um processo de irritabilidade, de impaciência muito forte. O fígado precisa esfriar o sangue para que a mente, o Shen, possa se alojar no sangue do coração e a gente poder dormir. A mente se aloja no sangue do coração e o sangue precisa estar frio. Né? Se o fígado está colapsado e ele não esfria esse sangue, você vai ficar numa casa que está pegando fogo, que está incêndio, você sai correndo, né? A mente sai correndo. Ela vai-se embora, ela não se acalma, ela não se aloja no sangue do coração e você não dorme. Você não dorme. Interessante isso. Então veja como as emoções são importantes. São importantes demais, né? Reconhecer as emoções, reconhecer os sentimentos. É um exercício bom, né? Para se viver. Eu diria prioritário. Isso. Prioritário. Porque na medida que a gente reconhece, acolhe e não julga, né? E não julga. E não julga e não se apega. Isso. Né? Por quê? Porque uma emoção, ela é, digamos assim, negativa, não tão positiva, ela é um lado da moeda. Ela convida você a acionar a sua contrapartida, que é uma postura criativa. Então essa emoção negativa, ela está te convidando a ser criativo. Não é? E é você conseguir transformar, desapegar e vê-la de uma forma diferente. Aqui a gente tem o apego, a raiva, o ódio, o rancor. Né? A gente não desenvolve o sentimento de compaixão, que é o sentimento de desapego mesmo. Dá para o outro aquilo que pertence ao outro e você ficar com aquilo que é seu. Isso. Mas a gente se apega, né? Porque a gente não tem esse trabalho emocional fazendo parte, não é, prioritariamente da nossa educação. Tereza, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Infelizmente nós temos um tempo, nosso tempo acabou, mas aí quero que você diga para a gente como a medicina tradicional chinesa contribui para a qualidade da nossa presença. Olha, a medicina tradicional chinesa ela contribui muito a partir do momento que ela integra, que ela é integrativa, que ela traz você para a consciência da sua existência, né? E também a forma como você dialoga, porque está também externo a você, né? E eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a você o convite, né? Porque eu também passava a tarde toda aqui conversando com você e dizer que é muito bom a gente ter um canal que a gente possa comunicar, né? A importância da gente refletir, pensar na nossa existência de forma diferente, né? De uma forma mais integrativa. Muito obrigada. Obrigado a você. E você que está nos assistindo, se ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe.
é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Fique bem.